Eu falei que nós íamos falar sobre os caboclos, e aí é feita a pergunta para Ramatiz, por que que os caboclos são entidades rudes, são ásperas, parecem destituídas de amor fraterno? E ele dá uma explicação muito legal assim das atividades do que esses caboclos fazem nos trabalhos espirituais. Ele diz assim que os caboclos são diretos e ríspidos em alguns momentos, mas que isso tudo tem uma configuração por trás disso, né? Eles são índios, guerreiros, aguerridos, que enfrentam todo tipo de batalha com entidades de baixíssimo estado evolutivo, entidades violentas, duras e raivosas. Que esses caboclos, esses índios, eles enfrentam as organizações dos Lúcifers do umbral inferior, eles resgatam prisioneiros e sofredores, muitas vezes em condições extremamente adversas, em locais de grande densidade, quase que materializados e de difícil movimentação. E eles estão lá fazendo esse enfrentamento com toda essa espécie de entidades. Então, não pode ser um espírito frágil. E aí ele fala assim, ó, um caboclo não terá a gentileza de uma freira quando estiver numa incursão às regiões trevosas ou abismais. E faz um alerta, muitas vezes, uma voz rude e áspera denota um espírito amoroso e sincero. E indo mais à frente em relação a esses tipos de julgamentos e avaliações que nós fizemos, é perguntado em relação à linguagem tosca. E eu me lembrei dos pretos velhos, como eles se comunicam conosco, né? E aí é feita a pergunta assim, para Ramatiz, se existem entidades de elevada estirpe sideral, porque nós falamos dos pretos velhos, eles se comunicam, se portam daquele jeito, mas que eles são entidades que às vezes pode estar até em outros mundos já muito mais evoluídos que a Terra e se dispõem a vir aqui fazer esse trabalho, né? Então ele pergunta isso, se é uma estirpe sideral, né? Por que que eles falam errado e num linguajar quase tribal e tosco assim? Por que que ele não se comunica de uma forma como nós estamos acostumados a conversar, né? E ele responde assim, ó, exatamente pelo incomensurável amor aos humanos, incomensurável amor aos humanos, é que muitas entidades vêm de outros locais do universo, do cosmos, que para nós ainda é inimaginável, e eles se impõem, essas entidades se impõem, um imenso rebaixamento vibratório para se apropriarem novamente de um corpo astral. Nós falamos num vídeo aí passado como que se dá essas entidades, esses seres aí, que a gente vai chamar de seres de luz, né? Mas que eles já perderam esse corpo astral, eles já perderam o perispírito, já evoluíram numa escala que eles não precisam mais desse perispírito. E para que eles precisarem, para eles se manifestarem numa incorporação, numa mesa mediúnica, uma sessão mediúnica, eles tomam emprestado o corpo astral do médium. Vocês lembram disso? E aqui ele está confirmando isso, que para esses espíritos, eles sofrem para fazer esse rebaixamento vibratório, para eles se apropriarem novamente desse corpo astral. Eu estou imaginando aqui que ele está falando do corpo astral do médium, né? Ele fala assim, então, logo, a necessidade de se fazerem entender no exíguo tempo que tem para permanecer em tão baixo padrão vibratório é o que determina o linguajar tosco ou tribal e que está de acordo com a capacidade de compreensão dos consulentes simples, pobres e letrados que procuram os terreiros de Umbanda. Ele está dizendo aqui que essas entidades são, sim, de elevada estirpe sideral, que nós não nos iludamos em relação aos pai velho, preto velho, as mães velhas, achando que são simples escravos, que tiveram uma vida de escravos e que são espíritos de baixa inteligência ou capacidade. Ele fala que, e eu acho que vocês já devem ter ouvido também sobre isso, falar sobre isso, que muitos deles são espíritos que já nem vivem mais aqui no plano terrestre.
como ele fala ali, elevada estirpe sideral, vem de outros locais do cosmos que nós nem conseguimos imaginar. Mas eles podem, pelo que ele fala aqui, eles têm que ficar um exíguo tempo, eles têm que ficar um pouco tempo aqui, que isso é o que determina esse linguajar tosco, né? E que as pessoas que procuram, lembrando que o livro fala de Umbanda, então você imagina que é um terreiro de Umbanda, que é uma casa de Umbanda, esse livro foi escrito para eles, que as pessoas que lá procuram são pessoas simples, mas não generalizando, porque eu penso que hoje em dia, tanto nas casas espíritas, nas casas de Umbanda, nos terreiros, nós temos todos os tipos de pessoas. Nós temos pessoas pobres, nós temos pessoas ricas, nós temos pessoas cultas, nós temos pessoas iletradas, nós temos pessoas simples, nós temos pessoas arrogantes, nós temos de tudo como é o mundo, né? Essa diversidade. Mas essa é a explicação que ele dá no livro para o linguajar tosco dos pretos velhos e a rudeza no trato dos caboclos. Indo mais adiante, é feita a seguinte pergunta, que aí já não tem a ver com esse tipo dos guias. Como fica o livre-arbítrio? Por quê? A apometria, ela não permite que aquele espírito continue obsediando determinada pessoa. É realmente contido, é retirado. E aí faz essa pergunta, né? Mas e aí, você não está interferindo no livre-arbítrio das pessoas? E aí ele responde assim, que as remoções e os desmanchos envolvem grande comunidade de desencarnados sofredores. Mesmo que sejam os magos negros ou os soldados da organização do mal, eles são considerados sofredores. Mas que, olha só, tudo isso que é removido, é contido né, e é encaminhado para algum lugar, mesmo que seja contra a vontade deles, né? Ele fala assim que as avaliações individuais da situação kármica dos socorridos são feitas depois nos locais de detenção no umbral inferior. Então, essas entidades, elas são encaminhadas, esses espíritos são contidos, são removidos, são detidos, vão para um determinado local e não é que eles ficam presos. Aí o que fala aqui é feita a avaliação individual do karma de cada um deles. E é feita o seu encaminhamento. E como nós vimos lá atrás, eles falam, olha, depois deles esclarecidos, eles são liberados. E eles podem voltar para o mesmo lugar que eles estavam, ou eles podem seguir um novo rumo, um novo caminho. E que a maioria deles prefere deixar o caminho mal que estava seguindo e ir para um caminho melhor. A maioria. E outros não, outros tendem a voltar a obsediar, a interferir na vida daquela pessoa que ele estava. Aí vai depender do quê? Aí nós já sabemos, né? Vai depender da pessoa, vai dar abertura e sintonia para que ele volte a atormentá-lo. É por isso que a gente fala, né, da tão difícil e tão falada reforma íntima, né? É a gente fazer essa nossa reforma íntima, fazer a nossa autoavaliação, nossa autopercepção e aceitar aceitar as nossas sombras e começar a tratá-las para que a nossa frequência fique, né, elevada e perdoar e amar, e é isso. E aí, assim, quando esses espíritos que foram retidos voltarem a nos procurar, eles não conseguirem mais sintonizar frequência nenhuma. Aí sim, eles vão ter que procurar um outro caminho, porque aqui não tem mais espaço para eles ficarem, né? Ok, então, nós ficamos aqui e o próximo vídeo será sobre a mecânica da incorporação. Vamos lá.